Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code. Lembrando que o meu curso de ASP.NET Core completo já está disponível, confira lá no portal macorati.net. Na aula anterior eu apresentei o Identity e mostrei como podemos usar o atributo Authorize para proteger o acesso a controllers e a métodos Actions na nossa aplicação. Nesta semana, eu vou continuar a usar os recursos do Identity, usando a classe User Manager para vincular as tarefas criadas ao usuário que está autenticado. Até o momento, qualquer usuário que acessar a nossa aplicação vai poder visualizar todas as tarefas. Vamos mostrar isso aqui. Então eu estou aqui com o meu projeto aberto. Eu estou abrindo uma janela de comandos e eu vou levantar minha aplicação. Eu estou na pasta da minha aplicação, dei um .NET Run. Então já levantou o nosso servidor, então eu vou acessar aqui a nossa aplicação. Ele vai fazer o acesso, já está com acesso exibindo aqui a página principal da nossa aplicação. Então aqui eu não tenho eu não estou logado. Então se eu tentar exibir qualquer tarefa, eu sou direcionado para a página de login, porque eu estou usando aqui no meu código, no controlador tarefas controle, o atributo Authorize. Isso foi visto na aula anterior. Muito bem. Acontece que eu vou fazer o login aqui, vou usar o usuário do Facebook, que eu mostrei nas aulas anteriores. Então agora eu estou com o usuário logado. Com esse usuário, olha, eu posso acessar e exibir todas as tarefas. Tá? Então esse é o comportamento atual da nossa aplicação. Embora o atributo Authorize ele garante que somente usuários autenticados podem acessar a aplicação, com isso eu tenho uma certeza que somente acessa a minha aplicação quem tiver autenticado. Com base nisso, o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou vincular as tarefas ao usuário autenticado. Dessa forma, eu vou poder filtrar as tarefas exibidas por usuário. Assim, cada usuário vai poder visualizar e gerenciar somente as suas tarefas. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar os recursos do Identity. Eu vou usar a classe User Manager para identificar o usuário e obter o seu ID. Quando o usuário é registrado, é atribuído a esse usuário um ID que é registrado numa tabela. Eu vou obter esse ID e a seguir eu vou persistir a informação do ID do usuário em cada tarefa, de forma que cada tarefa vai estar vinculada a um usuário pelo seu ID. Então esse ID aqui, ó, ele é obtido da seguinte maneira. Quando é implementada a segurança usando o Identity, ele cria uma tabela chamada ASP.NET User, onde ele registra as informações do usuário. Dentre as informações existe um campo chamado ID, onde ele armazena uma string única que identifica cada usuário. Se eu olhar a estrutura da minha tabela tarefas, eu vou perceber que eu tenho para cada tarefa o ID, a data da conclusão, está completa em nome. Perceba que atualmente não existe vinculação entre tarefa e usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar a estrutura da tabela, vou criar um campo chamado OurID. Nesse campo eu vou registrar e persistir a informação do ID do usuário. Dessa forma, cada tarefa vai estar vinculada a um usuário. Para fazer isso, eu vou ter que realizar as seguintes tarefas. Eu vou alterar o modelo de domínio, tarefa item, vou incluir uma nova propriedade, OurID, para armazenar o valor do ID do usuário. Aí eu vou usar o Migrations para alterar a estrutura da tabela tarefas, incluindo esse campo. Depois eu vou ter que alterar o código da interface e tarefa ID nos métodos para obter as tarefas. Eu vou ter que considerar agora a identificação do usuário para obter as tarefas e para atualizar. Depois eu vou ter que alterar o código da classe tarefa item service que implementa essa interface e eu vou ter que alterar também o código do controlador e eu vou mostrar tudo nessa aula. Então vamos lá. Eu vou abrir a minha aplicação, vou abrir aqui o meu modelo de domínio tarefa item e eu vou incluir aqui, logo depois do ID, um novo campo, uma nova propriedade do tipo string que eu vou chamar OwnerID. Eu vou usar aqui um atributo, o mesmo tamanho que eu usei aqui no nome da tarefa, o string length. Então, alterei a estrutura do meu modelo de domínio tarefa item, incluindo um novo campo. Eu estou fazendo isso para aplicar o Migrations, porque se eu entrar no banco de dados SQL Server e visualizar a estrutura da minha tabela, e aqui ó, no banco de dados tabela
tarefas, eu vou ver a estrutura da tabela. A sua estrutura atual é essa. Ela tem um ID, data de conclusão, o campo está completo e o nome. Eu vou incluir o Hour ID. Vou fazer isso usando o Migrations. Então, para isso, eu vou parar a minha aplicação, que ela está levantada aqui, ó, e vou usar a linha de comando aqui. Vou dar um Ctrl aspas simples. Então, eu vou dar os comandos para fazer a migração. Então, eu vou dar .NET EF Migrations add incluir owner ID. Vou incluir esse campo na tabela. Ele vai processar, vai gerar aqui o script para atualizar a tabela e depois eu vou atualizar o banco de dados. Se eu entrar aqui na pasta do Migrations, olha, ó, incluir Hour ID. Ele está dando um add column, Hour ID, tarefas, nvarchar do zero. Então agora eu vou limpar e vou dar o comando para ele aplicar a migração. .NET EF Database Update. Com isso ele vai alterar a estrutura da minha tabela tarefa. Vamos visualizar aqui o MySQL Server. Vou mostrar aqui agora como está a estrutura da nossa tabela. Está aqui, olha. Então, se eu mandar exibir as informações que eu tenho nessa tabela, eu vou perceber que eu tenho agora uma coluna que foi incluída chamada Owner ID, que tem os valores null, porque eu incluí essa coluna com os dados já existentes. Tá? Então, eu vou ter que considerar isso quando eu for implementar o meu código. Então, aqui essa etapa foi cumprida. Agora, eu vou continuar alterando aqui a minha aplicação. Eu vou aqui na pasta Service e na minha interface eu vou ter que definir no meu código para exibir as tarefas, além do critério, eu vou usar a classe Application User e vou considerar o usuário que está autenticado. Eu vou fazer isso para exibir as tarefas e também para atualizar as tarefas. Opa! Muito bem. Agora eu vou ter que alterar o código da classe que implementa. Tá vendo? Ele já marca como vermelho aqui, ó, tarefa aí. Eu tenho que ajustar esse código. Então vamos lá. Aqui eu vou ter que alterar o código do método que exibe as tarefas. Aqui no critério agora eu vou incluir o usuário. Application User. Essa classe aqui, ela é do Identity, tá? Então eu vou receber, além do critério, o usuário. E agora no filtro aqui, ó, eu vou ter que incluir, que agora ele vai me filtrar pelo critério que eu informar e também pelo campo Owner ID, que vai ter que ser igual a o meu usuário que eu estou passando, o ID do usuário. Então agora eu estou filtrando, eu verifico se o critério for diferente de null, eu uso o critério e o ID do usuário. Se o critério for null, eu vou ter que filtrar somente pelo usuário. Então aqui, eu vou usar aqui, ó, copiar e colar, que essa consulta aqui também, ela sofreu uma alteração. Aqui eu vou filtrar somente pelo, o critério vai ser somente pelo o usuário, o ID do usuário. A consulta para exibir as tarefas, ela vai filtrar pelo critério ou pelo usuário ou pelos dois. Se eu passar o critério, ele vai filtrar pelos dois. Se eu não passar, ele vai filtrar somente pelo usuário. Para adicionar um item, eu vou ter que alterar também. Então, quando eu incluir um novo item, eu vou ter que passar a informação do campo que foi incluído, que é o Owner ID. E ele vai vir do novo item que eu estou incluindo, o Owner ID que eu estou atribuindo. Data de conclusão, ele vai salvar, beleza. Para deletar eu não preciso alterar, eu vou passar somente o ID e deletar. Para obter as tarefas também não preciso fazer alteração, eu vou retornar pelo ID. Agora para atualizar a tarefa, eu vou precisar passar o Application User, o usuário, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o item que representa a minha tarefa, se a identificação do usuário for null, então vou ter que dar um if, né? E aqui eu vou atribuir. Se ele for null, eu atribuo. Se o item for diferente de null, ele vai atualizar a tarefa. Então eu alterei aqui a implementação. Vou no terminal aqui, vou dar um .NET Build para ver se não tem nenhum erro. 3 erros. Vamos ver aqui onde eu errei. Tarefa item service. Então vamos lá. Tarefa item service. Na linha 32
Aqui eu esqueci, ó, na expressão lambda, esqueci de definir aqui o lambda. T, o operador, né? O operador T. Então, primeiro erro. O segundo erro está na 2748. O que ele está falando aqui? Não há nenhum argumento fornecido. User ID, acho que foi resolvido. E na 10742. Tarefas controle. É que agora eu vou ter que alterar o meu controlador também. Então, vou ver se os erros do... Vou dar um .NET Build novamente. Se tiver erro no controlador somente, tudo bem. Dois erros no controlador, beleza. A minha classe tarefa item set está ok. Agora no meu controlador eu vou ter que ajustar o código também, né? Eu vou ter que definir uma instância da classe Application User. Logo no início aqui, ó. E aqui no construtor eu vou injetar a instância dessa classe. Então vou dar aqui um User Manager Application User. Injetei aqui, tem que ter a vírgula ali, e aqui eu vou atribuir a instância à minha variável User Manager que eu defini aqui, ó. Então agora eu tenho uma instância da classe User Manager que eu vou usar para identificar o usuário. Então o primeiro método que eu vou alterar vai ser o método index. Como é que eu faço para identificar o usuário? Eu dou var, vou dar current user, que seria o usuário atual, vou dar um await, vou usar a instância do meu user manager e vou dar um get, que vai obter informação do meu usuário. Lembrando que nesse momento eu tenho um usuário autenticado. Então eu estou obtendo esse usuário. Aqui eu nem precisaria fazer isso, mas eu vou verificar se esse usuário é nulo. Ele não é nulo porque eu tenho um authorize ali em cima do meu controle. Mas só para mostrar para vocês, se ele for nulo, eu posso usar a classe challenge. Aqui o que ele vai fazer? Ele iria me redirecionar para a página de login novamente. Mas isso aqui é desnecessário. Então agora aqui, o que está faltando? Eu preciso passar aqui juntamente com o critério o meu usuário atual. Muito bem, alterei o método para index. Para adicionar tarefa, o get eu não vou alterar. Agora aqui no post, eu vou obter o usuário, vou copiar esse código aqui, que eu vou ter que obter o usuário aqui, ó. E quando eu adicionar a tarefa, eu vou ter que pegar a tarefa que eu estou recebendo, eu vou pegar o owner ID da tarefa e vou atribuir ao ID do usuário atual. Dessa forma, eu estou vinculando na inclusão a minha tarefa ao usuário. Aqui não preciso alterar nada. Para deletar não vou alterar. E para editar, é a última alteração. O que eu tenho que fazer? Aqui no post, eu tenho que verificar se aqui é nulo. Aqui ó, eu vou obter o ID do usuário novamente e vou ter que passar aqui para a minha tarefa, para o meu método update. Então aqui no meu método update, ó, eu obtenho o usuário e passo esse usuário para o meu método update. Pronto. Vou dar um Ctrl aspas simples, vou limpar e vou dar um .NET Build. E vamos ver se tem algum erro no nosso código. Nenhum erro. Então agora a minha implementação está completa. Então eu vou executar a minha aplicação. E vamos ver agora se ela está funcionando. Pronto. Eu vou dar um logout. Então, se eu tentar acessar agora as tarefas, como eu tenho um atributo authorize, eu vou ter que me logar. Então, eu vou me logar com o usuário do Facebook. Perceba, olha, que agora eu não estou visualizando nenhuma tarefa. Por quê? Porque se eu olhar aqui no meu banco de dados, na minha tabela tarefas, eu não tenho nenhuma tarefa. Se eu olhar aqui na minha tabela ASP.NET User, ó, eu tenho um usuário com esse ID, mas na minha
nas minhas tarefas eu não tenho nenhuma tarefa vinculada a esse ID. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou incluir uma nova tarefa. Agora eu estou incluindo uma tarefa para o usuário cujo ID foi registrado esse aqui, macorati@ig.com.br. Eu vou colocar aqui, ó, tarefa macorati@ig.com.br. Vou colocar uma data qualquer aqui. Então eu vou criar a tarefa. Ó, imediatamente ele está visualizando somente a tarefa que eu incluí. Vamos ver como ficou na tabela tarefas. Olha lá. Tá vendo? Agora eu tenho um ID vinculado a uma tarefa. Então ele está exibindo somente essa tarefa vinculada ao usuário que está logado. Eu vou incluir uma outra tarefa. Deixa eu retornar que eu vou copiar a mesma tarefa aqui. Só vou mudar o nome aqui. Ó. Tarefa 2, vou colocar uma data. Pronto, agora ele está exibindo as duas tarefas do usuário. Eu vou editar essa tarefa 1 e vou marcar ela como concluída. E vou salvar a alteração. Está exibindo as duas. Agora vamos exibir somente as concluídas. Olha lá, ele exibe a tarefa 1, as não concluídas, ele exibe a tarefa 2. Então agora eu vou dar um logout, vou registrar um novo usuário. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar admin.com.br. Vou registrar uma senha e agora vou registrar esse usuário. Então vou visualizar as tarefas. Ó, ele não tem nenhuma tarefa, então vou incluir uma nova tarefa para ele aqui. O usuário aqui é tarefa admin@admin.com.br 1. Vou incluir uma data aqui. Agora ele está exibindo a tarefa somente desse usuário. Vou incluir uma outra tarefa. Deixa eu retornar que eu esqueci. Vou copiar e colar o mesmo nome da tarefa. Tarefa 2. Uma data de conclusão qualquer. Pronto. Agora eu estou visualizando somente as tarefas do admin. Se eu editar aqui e marcar a tarefa 1 como concluída, eu passo a ter o mesmo comportamento. Ó. Exibo somente as concluídas, as não concluídas, então eu estou filtrando por critério e por usuário ID. Se eu der um logout, der um login no usuário do Facebook, eu só vou ver as tarefas do usuário do Facebook. Então, com isso, nós fizemos a implementação vinculando as tarefas com o usuário autenticado usando o Identity e a classe User Manager, identificando qual é o usuário que está autenticado e atribuindo o ID desse usuário às tarefas. Se eu visualizar agora a minha tabela tarefas, eu vou ver, olha, o usuário macoratg.com.br e o admin. Então agora, com essa implementação, cada usuário vai poder visualizar e gerenciar somente as suas tarefas, porque as tarefas estão vinculadas ao ID do usuário. Era isso que eu queria mostrar nessa semana. Até a semana que vem.